E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando a partir de agora a nossa aula de estudos de matemática básica, tá bom? Você que tem dificuldade aí com matemática, aproveite essa oportunidade para você aprender um pouco mais, tá? E aprender da maneira mais fácil. E aí a gente vai começar, como eu estava dizendo, daquele estudo teórico, tá bom? A gente vai começar a analisar a teoria, em cima da teoria, em cima dessa discussão da teoria, a gente vai ter a condição de resolver alguns exercícios e entender o porquê dessas resoluções serem dessa forma, tá? Porque o que a gente percebe, dificuldade maior do nosso estudante de matemática, é que muitas vezes ele já quer partir para o exercício, sendo que ele muitas vezes desconhece a teoria. E aí, se você parte logo para os exercícios de matemática, para os cálculos, desconhecendo da teoria, isso vai ser um fator complicador aí na tua rotina de estudos. Tranquilo? Então, para a gente começar a falar um pouquinho de razões e proporções, eu vou jogar aqui alguns conceitos básicos, tá bom? Alguns conceitos básicos, tá? E que seriam esses conceitos básicos? Esses conceitos iniciais. Primeiro, é uma ideia que a gente vai aplicar muito na matemática e também muito na física, tá? Essa ideia, ela se aplica, essa primeira ideia que eu vou colocar aqui para vocês, ela se aplica muito à matemática e também à física, que é o conceito de grandeza, tá bom? E aí, quando a gente fala em grandeza na matemática, na física, não necessariamente a gente está falando de uma coisa grande, tá? Mas daquilo que a gente pode medir ou contar. Ou, em outras palavras, utilizar-se de algum meio, tá? Ou unidade de medida, ou uma contagem, para transformar aquilo em um número, tá? Então, tudo aquilo que eu puder transformar em números através do uso de uma unidade de medida ou de uma contagem, é o que a gente vai chamar de grandeza, tá bom? Poderia aqui dar vários exemplos de grandeza, tá? Eu vou citar alguns. Por exemplo, a quantidade de pessoas que está assistindo essa aula aqui com a gente, tá? Essa quantidade de pessoas que está assistindo a aula é uma grandeza, porque é alguma coisa que eu posso contar. Eu posso contar o número de pessoas que estão assistindo aqui a aula comigo hoje, tá bom? E, por exemplo, a duração dessa aula também é uma grandeza, porque eu posso medir o tempo que essa aula vai durar, tá? Em minutos, ou em horas, ou em segundos. Mas, de alguma forma, eu posso medir também o tempo de duração dessa aula, tá? A quantidade de vezes que eu vou resolver um exercício, ou o número de exercícios que eu vou resolver nessa aula, também é uma grandeza. Por quê? Porque eu posso contar essa quantidade, tá? Uma distância que eu vou percorrer, por exemplo, da minha casa até a escola. Essa distância, ela também é uma grandeza, porque ela pode ser medida em metros, ela pode ser medida em quilômetros, em centímetros, tá bom? Então, a partir de agora, grandeza, quando a gente ouvir falar em grandeza, sobre o aspecto matemático da coisa, a gente sempre vai estar mencionando alguma coisa que pode ser medida ou que pode ser contada, tá? Então, tudo aquilo que eu posso transformar em números através de uma unidade de medida ou de uma contagem, a partir de agora a gente vai chamar de grandeza, tá bom? Na física a gente usa muita ideia de grandezas. Por exemplo, calcular a quantidade de calor que foi repassada a um determinado corpo.
calcular a velocidade de um veículo em movimento, tá? Então, na física também a gente tem essas grandezas, a possibilidade de representar essas grandezas, tá bom? Então, quero que vocês entendam que grandeza é alguma coisa que pode ser transformada em números através do uso de uma unidade medida, ou seja, pode ser medida, ou pode ser transformado em números também através de uma contagem, né? Da realização de uma contagem. Perfeito? Tranquilo até aí? Fácil? Então, é um conceito bem simples, mas é um conceito super importante, porque quando se fala em razão e proporção, a todo momento está se falando em grandeza. Principalmente quando a gente vai trabalhar as regras de 3. A gente fala muito em grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, se eu começo não entendendo o que é uma grandeza, realmente vai ficar muito difícil para eu saber o que eu vou realizar, o que eu vou precisar fazer nesse tipo de problema. Tranquilo? Então, grandeza é isso, tá? Outra definição que a gente usa bastante, né, nesse estudo é a ideia de razão, tá bom? E aí, essa razão, toda vez que aparecer o nome razão, eu vou entender essa razão como sendo uma comparação feita entre duas grandezas, ou feita entre dois valores de uma mesma grandeza, tá? Então, eu posso fazer essa comparação entre duas grandezas diferentes, ou entre dois valores diferentes de uma mesma grandeza, tá certo? De uma forma ou de outra, toda vez que eu tiver uma razão, eu tenho uma comparação entre dois valores, tá? Ou dois valores de uma mesma grandeza, ou dois valores de grandezas diferentes, tá? Vale lembrar que essa comparação é sempre feita na forma de uma fração, tá? Sempre feita aí na forma de uma fração, tá? E a gente vai sempre ter essa ideia de montar a minha razão obedecendo a ordem do enunciado, tá certo? A primeira grandeza, ou o primeiro valor da grandeza que eu tiver, vai ficar sempre na parte de cima, ou seja, no numerador da fração. E o segundo valor, ou a segunda grandeza, sempre vai ficar na parte de baixo da fração, tá bom? Então, entenda, toda vez que uma questão der a ideia de uma comparação entre dois valores, tá certo? Essa maneira de você comparar esses dois valores é a razão, tá certo? Então, quando ele fizer um comparativo entre dois valores, entre duas grandezas, ou dois valores de uma mesma grandeza, eu vou fazer sempre isso na forma de uma razão, ou melhor, sempre na forma de uma fração, certo? E aí, observe o seguinte, que a gente sempre vai seguir a ordem do problema, tá bom? O primeiro valor, ou a primeira grandeza, fica na parte de cima da fração, ou seja, no numerador da fração, e o segundo valor, ou segunda grandeza, sempre fica na parte de baixo, sempre fica no denominador dessa fração, entendeu? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas situações em que a gente tem a ideia de razão e a gente vai ter que lembrar disso, que a razão é uma fração, compara sempre dois valores, tá bom? Nunca mais de dois valores, nunca menos de dois valores, tá bom? Ó, por isso que ele diz aqui, é uma comparação envolvendo duas grandezas, ou dois valores de uma mesma grandeza, certo? Nunca mais de dois, nunca menos de 2, tá bom? E sempre essa comparação é feita na forma de uma fração. O primeiro vai em cima e o segundo vai embaixo. Ou seja, o primeiro vai no numerador e o segundo vai no denominador. Tranquilo aí? Suave? Então, essa parte de razão, eu acredito que não houve dúvidas, tá?
Mas é claro, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se não entenderam alguma coisa, fiquem à vontade para questionar isso no nosso chat, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as perguntas no momento que vocês acharem mais conveniente, tudo bem? Então, seguindo aí, a gente falou de grandeza, falamos de razão e a gente vai falar também de proporção, tá certo? Que essa é a parte principal do nosso estudo, tá? E é onde a gente vai ver a maior quantidade de erros, é onde os nossos estudantes cometem a maior quantidade de erros, tá bom? Então a gente precisa entender o que é uma proporção para depois saber o que eu vou fazer e por que eu vou fazer daquela maneira, tá? Super importante a gente saber disso, tá? E aí vem a ideia de proporção, tá? E aí quando eu falo em proporção, veja que eu coloquei aqui bem pequenininho, justamente para você aí não esquecer disso, tá? Toda vez que eu falo uma proporção, eu estou falando em uma igualdade, tudo bem? Então, o que caracteriza a presença de uma proporção, o que faz eu entender aquela expressão matemática como sendo uma proporção, é a presença de uma igualdade, a presença do símbolo de igual, tá bom? E essa igualdade, ela vai trabalhar com duas ou mais de duas razões, tá certo? Levando em consideração que se duas razões, tá, são proporcionais, entre elas, no meio delas, eu preciso ter uma igualdade, tá? Você vai entender o que eu estou falando na hora de você montar os seus problemas de regra de três, principalmente quando são regras de três compostas, regras de três maiores, tá bom? Então, a proporção, ela se caracteriza pela presença de uma igualdade. E duas razões que são proporcionais entre si, sempre vai existir a igualdade entre elas, tudo bem? Então, se eu tenho duas razões proporcionais, uma em relação à outra, no meio delas, obrigatoriamente, gente, vai ter que aparecer a igualdade, tá bom? Eu só vou ter uma proporção quando eu tiver uma igualdade entre razões, ou seja, razões com uma igualdade no meio delas, entre elas, tá bom? É isso que a gente chama de proporção, tá bom? Então, lembre disso. Proporção se caracteriza pela presença de uma igualdade, ou seja, eu só vou ter uma proporção quando eu tiver uma igualdade entre duas ou entre mais de duas razões, onde cada razão, a gente já viu aqui no segundo conceito, são frações, são comparações feitas na forma de fração, beleza? Então, a gente precisa entender isso, precisa entender direitinho essa parte, para que a gente possa, então, prosseguir para as aplicações, para os exercícios, tá? E aí, para não ficar muito pesado para vocês, principalmente para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou começar de exemplos bem simples, vocês vão perceber que são exemplos bem simples, só para você entender o porquê da coisa, e aí depois a gente vai evoluindo para alguns problemas um pouco mais avançados, tá bom? Então vamos lá. Entendida essa ideia desses três conceitos iniciais? Se entendido, nós vamos partir para a nossa próxima tela, que já tem um exercíciozinho aí, tá? Um exercíciozinho bem aplicação mesmo de definição, de conceito, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Um prédio do comando militar com 30 metros de altura, em um determinado horário do dia, tem uma sombra com comprimento de 20 metros. Eu quero saber qual a razão entre o comprimento da sombra e a altura desse prédio nessa hora do dia. Olá? Então, eu tenho aqui, ó, duas grandezas.
Uma delas é a altura do prédio. No caso aqui, o prédio ele tem uma altura de 30 metros, tá? Em um determinado momento do dia, esse prédio ele vai projetar uma sombra, tá? Então aqui eu tenho o comprimento da sombra que é 20 metros, tá? Perceba que aí eu estou comparando a altura do prédio com o comprimento da sua sombra em um determinado horário do dia, em um determinado momento do dia. E aí eu quero que você preste muita atenção agora nesse comando da questão, tá bom? Porque volta aqui um pouquinho, só para você entender direitinho. A razão, ela é uma comparação feita na forma de fração e que obedece a uma ordem, tá? Então, a primeira grandeza fica no numerador, fica na parte de cima da fração, e a segunda grandeza fica no denominador, fica na parte de baixo da fração, tá? Então, eu tenho que me ligar nisso. Qual é a ordem que o enunciado está me trazendo? Quem é a primeira grandeza ou o primeiro valor? Quem é a segunda grandeza ou o segundo valor, tá? Lembrando que eu preciso obedecer essa ordem aqui, ó. A primeira sempre vai em cima e a segunda sempre vai embaixo. Não se esqueça disso, tá? Voltei aqui para você entender melhor o que eu vou fazer nessa questão número 1. Porque ele quer, ó, a razão entre o comprimento da sombra e a altura desse prédio. Veja que eu sublinhei isso aqui, ó, justamente para você perceber, ó, que a primeira grandeza que ele traz aqui, ó, é qual? É o comprimento da sombra. E a segunda é a altura do prédio, certo? Então, se ele falou primeiro o comprimento da sombra, o comprimento da sombra vai na parte de cima da razão, ou da fração. E a altura do prédio, como foi falado depois, vai na parte de baixo, vai no denominador dessa razão, beleza? Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês, e que vocês precisam prestar atenção, é que ele coloca aqui as informações numa ordem, veja, ele coloca primeiro a altura do prédio, depois o comprimento da sombra. Só que ele quer a razão na ordem contrária. Você percebeu aí que ele deu as informações numa ordem e pediu a razão na ordem contrária? E aí você pode ficar na dúvida, qual ordem que eu vou seguir, Wagner? Sempre a ordem do enunciado, sempre a ordem do comando da questão, e não da ordem na qual as informações aparecem no problema, tá? Então, nesse caso, quem vai na parte de cima da minha razão é o comprimento da sombra, que são esses 20 metros, e quem vai na parte de baixo dessa razão é a altura do prédio, ou seja, são esses 30 metros aqui, tá bom? Então, quando eu for montar a minha razão, ela vai obedecer a essa ordem do comando da questão. A sombra vai em cima e a altura do prédio vai embaixo. Então, vai ficar assim, ó. A sombra em cima, a altura embaixo. Quanto mede a sombra? A sombra mede 20 metros. E quanto mede a altura do prédio? A altura do prédio, 30 metros. Então, vou ter uma razão de 20 sobre 30 ou de 20 para 30, tá? Eu posso ler essa razão dessas duas maneiras. Posso dizer que é uma razão de 20 sobre 30 ou de 20 para 30, onde o primeiro valor é o de cima e o segundo valor é o de baixo. Bom, sabendo que isso aqui é uma razão, que é uma fração, essa fração ela pode ser simplificada, ou seja, eu posso procurar o mesmo número que divida tanto o numerador quanto o denominador. No caso aqui, ó, como são números terminados em 0, todo número terminado em 0 eu sei que eu posso dividir por 10. Então, se eu divido por 10 em cima, por 10 embaixo, eu represento a mesma razão, só que de uma maneira mais simples. É o que a gente chama de fração ou razão irredutível, tá bom?
ela apresenta o mesmo valor, tá certo? Porém, com os menores numerador e denominador possíveis, tá? Para isso, basta que eu pegue a minha razão e divida pelo mesmo número em cima e embaixo, fazendo uma simplificação, tá? Aqui eu posso dividir por 10 em cima e por 10 embaixo, que é o mesmo de você cortar um zero de cima com um zero de baixo, e aí a tua razão ela vai ficar uma forma mais simples, vai ficar uma razão de 2 sobre 3 ou de 2 para 3, tá bom? Veja qual foi o comando da questão. Ele pediu a razão entre essas duas grandezas. E aqui está a razão entre as duas grandezas, na hora que elas foram aparecendo. A primeira sempre em cima e a segunda sempre embaixo, tá bom? Então, olha aqui no comando da questão qual é a razão que ele quer, em qual ordem ele quer montar essa razão, para você colocar esses valores no lugar correto, tá bom? Lembrem, se ele quisesse aqui, por exemplo, se a questão fosse outra, se o comando fosse outro, se ele dissesse assim, qual a razão entre a altura do prédio e o comprimento da sombra? Se fosse ao contrário, a altura ficaria em cima, porque foi falado primeiro, e a sombra ficaria embaixo, porque foi falado depois. Quer dizer, seria essa mesma fração, só que invertida, tá? Ao invés de 20 sobre 30, seria 30 sobre 20 ou 3 sobre 2. Correto? Suave aí. Ficou alguma dúvida? Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse exercício bem simples é isso. A ideia de que a razão é uma comparação entre duas grandezas e que obedece à ordem do comando da questão, do enunciado da questão. Quem foi falado primeiro vai em cima, quem foi falado depois vai embaixo. A sombra é em cima, 20 metros, a altura do prédio embaixo, 30 metros. Simplifico a razão, simplifico a fração, chego ao meu resultado. Certo? Tranquilo aí, gente? Muito fácil, né? Como matemática é fácil a partir do momento que eu começo a entender as coisas, tá? Então, a partir do momento que eu começo a entender o que é uma razão, eu monto esse problema aqui muito facilmente, tá? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ou está tudo bem? Está tudo tranquilo? Quando vocês veem aí, se tem alguma dúvida, eu vou tomar aqui uma aguinha. Vamos molhar o bico. É importante. Suave? Bora mais, então. Olha, isso aqui aparece muito em prova de Enem, tá? Em prova de SAEP, em prova de concurso público. Isso aqui aparece demais, tá? Olha o que ele diz aqui. A planta de um apartamento está confeccionada na escala 1/50, ou 1/50. Então, a área real em metros quadrados de uma sala retangular, cujas medidas na planta são 12 centímetros e 14 centímetros, Vamos lá, vamos com calma. Primeiro, ele falou em escala. Ó, toda vez que você ouvir falar nesse nome escala, entenda que a escala é uma razão especial, tá bom? A escala é uma razão matemática especial. Na geografia, por exemplo, você usa muito a escala para a representação de mapas, tá bom? Na biologia, você usa muito a escala, por exemplo, na hora de você ampliar o tamanho de uma bactéria ou de um micro-organismo, tá certo? Então, você usa em várias ciências, na biologia, na geografia, você usa muito o conceito de escala, tá? E o que é uma escala? A escala nada mais do que uma razão. Nada mais é do que uma razão, tá? Que vai comparar o tamanho
dessa maquete ou dessa planta ou desse desenho em relação ao tamanho real, tá bom? Então, quando eu falo em escala, eu estou comparando um tamanho no desenho ou na planta ou da bactéria ou da planta da casa em relação ao tamanho real, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, ó, que nesse caso, como a gente está comparando o tamanho do apartamento, da sala do apartamento na planta, com o tamanho dessa sala real, ó, a escala seria o tamanho da planta em relação ao tamanho real. É o comprimento daquele valor na planta em relação ao comprimento real, tá? Essa razão é de 1 para 50 ou de 1 sobre 50, tá? Lembrar que o primeiro valor da razão vai em cima e o segundo valor da razão vai embaixo, tá? Nunca esqueça disso. O primeiro valor da razão vai em cima, ó, por isso que o 1 vai em cima, e o segundo valor vai embaixo, por isso que o 50 está embaixo, tá bom? E aí, se você fizer uma comparação muito simples, você vai ver que uma unidade de medida na planta corresponde no real a 50 unidades de medida. Como assim, Wagner? Ó, se eu tiver 1 centímetro na planta, corresponde a 50 centímetros no real. Se eu tiver 1 metro na planta, corresponde a 50 metros no real. Se eu tiver 1 quilômetro na planta, corresponde a 50 quilômetros no real, tá bom? Então, toda medida, toda unidade de medida que eu tiver na planta, no real vai ser 50 vezes mais, ó. Porque se eu tenho uma unidade na planta, no real eu tenho o correspondente a 50 unidades, tá? Então, o tamanho real é 50 vezes o tamanho da planta. Até porque, ó, 1 vezes 50 dá 50, tá bom? Ó, se eu pegar esse valor de cima e multiplicar por 50, eu chego no valor de baixo. Com isso, eu consigo perceber que os tamanhos reais, que as dimensões reais, são 50 vezes maior do que as dimensões na planta. E por que eu preciso saber disso? Porque ele me deu as medidas do comprimento e da largura dessa sala na planta, tá? No caso aqui, as dimensões da sala retangular são comprimento e largura, não necessariamente nessa ordem. Mas eu não quero o tamanho na planta, eu quero o tamanho real. Então, o que eu vou precisar lembrar? Que todos os tamanhos reais, porque eu quero a área real, todos os tamanhos reais são 50 vezes o tamanho da planta. Então, essa medida de 12 centímetros aqui, ó, no real, vai ser 50 vezes maior. Então, se é 50 vezes maior, multiplique por 50. Tá? Aqui para ganhar tempo, ó, 12 vezes 5 dá 60, acompanha um zero, fica 600, tá? Se aqui está em centímetros, aqui vai estar em centímetros também, tá? E por que eu vou passar para metros? Simples, porque ele não quer a área em centímetros quadrados, ele quer em metros quadrados. E como ele quer essa área em metros quadrados, as medidas das dimensões têm que estar em metros. Então, 600 centímetros são 6 metros. Assim como 14 centímetros na planta seria 50 vezes maior o tamanho real. Então, pegaria esses 14, multiplicaria por 50, 14 vezes 5 dá 70, acompanha um zero, 700. Aqui está em centímetros? Fica em centímetros aqui também. Passando 700 centímetros para metros, ó, 7 metros. Então, percebeu aí, ó? Ele me deu os tamanhos na planta e ele me deu a escala, que mostra que o tamanho real é o tamanho da planta vezes 50, ó. Ou seja, o tamanho real é o da planta vezes 50. Como aqui são os tamanhos da planta, 12 e 14, para achar os reais, basta multiplicar cada um deles por 50. E por que eu vou multiplicar por 50?
que é esse o valor que ele está me dando na escala, tá? Se fosse uma escala aqui, por exemplo, 1 para 100, eu teria multiplicado cada valor desse da planta por 100, tá? Se fosse uma escala 1 para 200, eu estaria multiplicando cada valor desse da planta por 200, entendeu? Porque para eu chegar no tamanho real, é o tamanho da planta vezes esse valor de baixo. 1 vezes 50 dá 50. Então, esse valor real é 50 vezes o tamanho da planta. Por isso que eu multipliquei por 50. Quem vai dizer esse número que eu multiplico é justamente esse valor aqui da escala, tá bom? Então, presta atenção nisso. As medidas da planta estavam em centímetros, inicialmente os tamanhos reais estavam em centímetros. Passei para metros, por quê? Porque ele quer uma área em metros quadrados, tá? Se eu usasse aqui as unidades em centímetros, ficaria centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Estaria fora da unidade que ele está pedindo, tá? Esses detalhezinhos, essas minúciazinhas é que você tem que se ligar para não cometer erros, tá? Então, aqui eu passei em metros, as duas medidas reais, porque ele quer uma área em metros quadrados, tá? Essas dimensões aqui, tanto na planta como no real, são, já que a sala é retangular, comprimento e largura, tá? Eu posso ter aí uma sala de 6 metros de comprimento e 7 de largura, ou de 7 de comprimento e 6 de largura, tá? Aí a posição é o que menos importa, tá? De uma forma ou de outra, seja a largura 6 ou 7, o comprimento 6 ou 7, a área vai ser o quê? Um valor vezes o outro. Então, vou pegar para a área, que é a área, tá vendo? Ó? A área vai ser o comprimento vezes a largura. Ou, como vocês costumam dizer, base vezes altura, tá? A base seria o comprimento e a largura seria a altura, tá? Então, comprimento vezes largura ou base vezes altura dá o mesmo. E aí, para achar essa área, ó, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, vai ficar 6 vezes 7, 42. Metro vezes metro, metro multiplicado 2 vezes, ou metro quadrado. Tá? Onde aí você acha a área na unidade que ele te pediu. Então, achou a área justamente na unidade que ele te pediu, que foi metros quadrados. Tá? Para isso, tanto a largura quanto o comprimento, tá? Precisariam estar em metros. Fez a multiplicação, que é a área do retângulo, achou a tua resposta bem aqui, ó. A alternativa D de dado. D de delícia, ok? Suave na nave aí? Alguma pergunta? Tá fácil até aí? O que estão achando? Tá leve? Tá mais ou menos? Ou tá difícil? Ok. Então, vamos praticar mais, né? Exercício 3. E aí, nesse exercício 3, preste atenção no enunciado. Preste atenção nos dados do enunciado, para você não ser enganado, para você não ser induzido ao erro, tá? Questão de prova, muitas vezes, questão de concurso, questão de Enem, muitas vezes coloca alguma coisinha, alguma armadilhazinha para tentar induzir você ao erro, tá? Tente não cair nessas armadilhas, tá? E aí, qual é o segredo para você não cair nessas armadilhas? Ler, fazer uma leitura correta do texto, do enunciado da questão, tá bom? Então, vê aqui, ó. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, qual é a razão entre as idades do pai e da filha? Ou da filha e do pai, né? Ó, a ordem aqui é essa. Então, em dezembro de 2014, a filha tinha 20 anos e o seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será de
Aí veio. O erro mais comum é o camarada que quer fazer a questão muito rápido, tá? E aí, o que ele faz? Ó, ele vê aqui, filha, bota em cima, pai, depois vem embaixo. Até aqui ele entendeu certo. Ó. Filha veio primeiro, tá em cima, pai veio depois, vem embaixo. Aí, o que o cara faz? Ele pega aqui 20 sobre 50. 20 em cima, 50 embaixo, corta os zeros, acha 2 para 5, vê aqui na letra A, marca. Errou. E errou por quê? Porque essa seria a razão das idades em dezembro de 2014. Mas foi nesse momento que ele pediu a razão das idades? Não. Ele pediu a razão das idades em dezembro de 2024, ou seja, 10 anos depois da data na qual ele informou as idades, tanto da filha quanto do pai. Percebeu aí? Então, se o cara não lê direitinho, se a pessoa não lê direitinho o texto, ela é induzida a marcar 20 sobre 50, corta os zeros, 2 quintos. Errou. Porque essa seria a razão das idades nessa ordem, mas em dezembro de 2014. E ele não quer isso em dezembro de 2014. Ele quer isso em dezembro de 2024. Ele quer isso 10 anos depois. E aí a gente sabe que 10 anos depois dessa data, tanto a filha vai estar 10 anos mais velha, quanto o pai também vai estar 10 anos mais velho, né? Como se passaram 10 anos daqui para cá, a filha ficou com uma idade 10 anos maior e o pai também, tá? Então, se você não atentar para esse detalhezinho besta, mas que faz você errar a questão, se você não atentar a isso, você perde a questão. Você vai lá na letra A, crente abafando que acertou, tá? Quando, na verdade, em dezembro de 2024, que é o meu interesse, essas duas idades, as idades vão estar 10 anos maiores, tanto a da filha quanto a do pai. Perceberam aí? Então, a filha em 2024 não vai ter 20 anos, vai ter 30, porque daqui para cá se passaram 10 anos. Assim como o pai não tem mais 50 anos, o pai vai passar a ter 60 anos, tá? Então, preste atenção nessa ordem, filha veio primeiro em cima, pai veio depois embaixo, ó. Então, em 2014 a filha tem 20 anos, o pai 50, mas em 2024 a filha vai ter 10 anos a mais e o pai também. É isso que eu estava querendo dizer para vocês, é isso que a gente tinha raciocinado. E ele quer a razão não em 2014, que é em 2024. Então, os valores são esses dois aqui, e não esses dois de cima, tá? Então, filha em cima, pai embaixo, tá bom? Ó, filha, 30 anos, pai, 60 anos. Corta esse zero de cima com esse zero de baixo, ficaria 3 sobre 6. Não tem a resposta 3 sobre 6 aqui, então significa dizer que eu preciso simplificar mais. Então, eu divido aqui por 3 dá 1, por 3 aqui dá 2. Vai ficar, então, uma razão de 1 para 2, ou de 1 sobre 2. Tá, ó. Cortou o zero em cima e embaixo, ficou 3 sobre 6, ou 3 para 6. Divide aqui em cima por 3 dá 1, divide aqui embaixo por 3 também dá 2. Então, a resposta não está na letra A, ainda que possa muita gente ser induzida a esse erro, tá bom? Não caia nessa armadilha, não caia na marcação da letra A, porque a resposta correta está na alternativa B de bola, tá bom? Então, são coisinhas simples, aí você vai até me dizer, ah, Wagner, mas isso é simples. Mas acreditem, muita gente, na pressa, ou às vezes por achar um enunciado de 3 linhas, o enunciado de 3 linhas é uma questão fácil, vai na pressa, liga aquele piloto automático e erra a questão, tá bom? Porque vai aqui pelos valores, ó, 20 sobre 50, simplifica 2 quintos letra A. Só que isso
seria a razão em 2014. Ele não quer isso em 2014, ele quer em 2024, onde ambos estariam 10 anos mais velhos, teriam uma idade de 10 anos maior. Tanto a filha quanto o pai. Então, a razão. Filha, primeiro, em cima, 30 anos. Pai, depois, embaixo, 60 anos. Simplificou, chegou na tua resposta correta. Tá bom? Então, são questões simples, mas que se você não tiver um cuidado, não tiver uma atenção, você se perde, você erra. Tá legal? Fácil? Me digam aí. Tranquilo, né? Então, vamos praticando mais, tá? Matemática é isso. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, tá? É a prática que nos torna melhores, tá? Então, a gente vai resolver muito exercício nessa aula de hoje, tá? Antes disso, eu queria trazer uma propriedade que é muito utilizada quando se fala em proporções, quando se fala em igualdade de razões. Porque lembra, proporção, a gente viu lá na primeira tela, proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Então, o que caracteriza, que faz eu entender uma expressão matemática como sendo uma proporção, é a igualdade. Ou seja, a proporção é isso aqui, ó. Pode ver que isso aqui é uma proporção, ó. Eu tenho duas razões, poderia ter mais de duas, tá? Aqui eu estou trabalhando com duas, mas eu poderia também ter mais de duas. E entre essas duas razões, o que caracteriza, o que faz eu entender isso como uma proporção é justamente a presença dessa igualdade. E aí, a gente costuma sempre decorar isso aqui, né? Quando a gente estuda razão e proporção, normalmente os livros e os professores fazem a gente decorar isso aqui. Que em toda proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. E eu acho que decorar isso não é bem o caminho, tá? Até porque quando a gente escreve dessa maneira, veja que a gente tem palavras um pouco complicadas, né? Produto, meios, extremos. Então, isso pode complicar um pouquinho, tá? Lógico que a gente pode traduzir isso. O produto é o que a gente entende na matemática como uma multiplicação, tá? Então, na matemática, toda vez que se falar em produto, entenda multiplicação. Meios. Por que meios? Vou te mostrar aqui, ó. Porque essa fração aqui, ó, A sobre B, eu poderia reescrever A para B. E essa razão C sobre D, eu poderia reescrever C para D. A e D são os extremos. Por quê? Eles estão nas extremidades da minha proporção. B e C são os meios. Por quê? Ó, estão no meio da minha proporção. Tá? Então, se você nunca parou para pensar por que eu chamo A e D de extremos, B e C de meios, é por conta disso. Ó. A sobre B é a mesma coisa de A para B. Ó, primeiro vai em cima, segundo vai embaixo. Na outra razão, da mesma forma, o primeiro vai em cima e o segundo vai embaixo. Então, poderia reescrever cada fração dessa, cada razão dessa, nesse formato, onde A e D vão estar nas extremidades da minha proporção e B e C vão estar nos meios, na parte central. Por isso que B e C são os meios, A e D são as extremidades, são os extremos, tá? E por que a gente faz isso? Lembrem, quando você está trabalhando uma igualdade e você tem uma expressão de um lado dessa igualdade, passando para o outro lado, você passa com operação invertida. Então, observe esse B aqui, ó. Esse B do lado esquerdo da igualdade, ele está dividindo. Se eu for passá-lo para o lado direito, ele passa multiplicando. Quem está dividindo de um lado, passa para o outro lado multiplicando. Está multiplicando de um lado, passa dividindo para o outro. E a mesma coisa acontece com o D, que está dividindo do lado direito, passaria para o lado esquerdo multiplicando.
Então não tem muito o que decorar, tá bom? Tá do lado esquerdo dividindo, passou para a direita multiplicando. Tá do lado direito dividindo, passou para a esquerda multiplicando. Tá? Lembrando que isso só pode ser possível quando eu tiver uma igualdade aqui no meio, tá? Porque essa inversão de operação só é possível quando eu passo alguma coisa de um lado da igualdade para o outro lado da igualdade, tá? Então, preciso ter obrigatoriamente uma igualdade aqui no meio, tá? Caso eu não tenha essa igualdade aqui no meio dessas duas razões, dessas duas frações, essa propriedade deixa de existir, por quê? Porque isso deixa de ser uma proporção, tá bom? Isso aqui só vale quando eu tenho uma proporção. O próprio nome já está dizendo, é uma propriedade das proporções. Então, só vale, só é verdade quando eu tenho uma proporção, ou seja, quando eu tenho uma igualdade aqui no meio. Deixo de ter essa igualdade aqui no meio, deixa de ser proporção, isso aqui deixa de existir, isso aqui deixa de ser verdade. Tá bom? De uma maneira geral, você pode entender, ó, que aqui você vai fazer a multiplicação cruzada. É o famoso X da Xuxa, ó. Esse vezes esse vezes esse. Você vai fazer o X da Xuxa. Ou então, para quem for flamenguista e gostar muito de futebol, é o X do Vapo, né? Tem aquele Gabigol lá que faz o Vapo, né? Ó, é o Vapo, ó. Proporção é Vapo. Ó, lembra disso. Proporção é Vapo. Entendeu? E você vai aplicar isso toda vez que você tiver uma proporção. E só vai poder aplicar isso quando você tiver uma proporção. Ou seja, quando tiver uma igualdade, aqui no meio dessas duas razões, dessas duas frações, tá bom? Isso aqui só é válido quando eu tenho uma proporção. Ou seja, quando eu tiver aqui no meio dessas frações ou dessas razões, uma igualdade, tá bom? E a gente usa isso para encontrar valores desconhecidos quando eu tenho uma proporção. Tranquilo? Então, lembrando, só posso aplicar o Vapo ou o X da Xuxa quando eu tenho proporção, quando eu tenho igualdade aqui no meio. Deixou de ter igualdade? Deixou de ser proporção. Isso aqui deixa de ser verdade. Isso aqui não é mais válido. Tudo bem? Tranquilo? Exemplo simples para a gente aplicar, ó, bem bestinha, tá? A gente vai aprendendo a partir dos exemplos bem simples, bem bestinhas, e aí depois a gente vê que começa a ficar mais fácil de você entender os exemplos mais trabalhosos, tá? Nessa questão 4, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Ele quer que eu diga qual o valor de x que verifica essa proporção aqui, ó. X para 4 igual a 15 para 20. Ou x está para 4, assim como 15 está para 20. Posso ler assim também, ó. X para 4 igual a 15 para 20. Ou x está para 4, assim como 15 está para 20. Tá? Posso pensar dessa maneira também. É proporção, por quê? Porque tem a igualdade aqui no meio, amigos. Então, esse 20 passa para a esquerda multiplicando, esse 4 passa para a direita multiplicando. Então, vou ficar aqui com 20 vezes x, que dá 20x, e do outro lado eu vou ter 4 vezes 15, ou 15 vezes 4. Tá bom? Ó, de um lado 20 vezes x, do outro lado 4 vezes 15, ou 15 vezes 4. Até porque a multiplicação, a ordem não vai alterar o resultado final, não vai alterar o produto, tá? 20 vezes x dá 20x, 4 vezes 15 dá 60. Esse 20 está multiplicando do lado esquerdo, passa para a direita dividindo. Então, vai passar dividindo, vai ficar 60 dividido por 20. Corta o zero de cima com o zero de baixo, fica 6 dividido por 2 ou simplesmente 3. Pronto. X é 3.
Encontrei o valor de x e verifique essa proporção. Wagner, estou na dúvida se essa resposta está correta. O que posso fazer para testar essa resposta? Saber, ter a certeza que essa resposta está certa. Simples. Coloca no lugar do x o valor que você encontrou aqui, ó, no caso 3. Então, aqui no lugar do x você teria 3. De um lado você vai ter 3 vezes 20, 60. Do outro lado você vai ter 4 vezes 15, que também dá 60. Então, se um lado ficar igual ao outro, significa dizer que você está certo, que essa resposta aqui está correta. Tá vendo? Ó? Colocou 3 no lugar do x, 3 vezes 20, 60. Do outro lado, 4 vezes 15, 60 também. 60 de um lado, 60 do outro, igualdade foi verificada. Se a igualdade foi verificada, você está correto. Tá bom? Belezinha? Fácil, né? Então, a gente começa a entender as coisas a partir daí. E, entendendo isso, a gente pode evoluir para outros exemplos, tá bom? No caso aqui, eu não sei de onde eu tirei essa alternativa D, mas tudo bem. Eu acho que tinha alternativas aqui, eu tirei. Tudo bem. Vamos fazer de conta que tinha alternativas aqui. Não sei de onde apareceu. Tudo bem. Vamos mais. Questão 5, exercício 5. Essa é para pensar um pouquinho mais. E aí eu vou dar 2 sugestões de resolução para esse exercício, tá? A tradicional, por esse formato do exercício 4, e uma um pouco mais lógica, tá? Mas vamos lá. Vou dar 2 sugestões de resolução para esse exercício 5, tá? Olha o que ele diz aqui. A soma da idade do pai e do filho somam 45 anos. Não precisava dizer. Já era soma, então já somam, né? Ficou um pouco ambíguo aqui. Não tinha percebido. Na hora do copiar, colar, eu não percebi essa ambiguidade, tá? Então, a soma da idade do pai e do filho, 45 anos, tá bom? As idades do pai e do filho somam 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho. Aqui, ó. Está para é uma comparação. Então, já dá a ideia de uma razão. Ó. A idade do pai está para a idade do filho. Assim como 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho. Vamos lá. Então, são 2 idades aqui. Uma do pai, outra do filho. E a soma das 2 dá 45. Detalhe, eu nem sei a idade do pai e nem sei a idade do filho. Então, 2 valores desconhecidos, tá? Mas é claro, se eu for jogar 2 valores desconhecidos, x e y na proporção, o que vai acontecer? Nem consigo resolver um e nem consigo resolver outro. Então, vou te dar uma ideia mais simples. Ó, a idade do pai você não sabe qual é, tá? É x. E a idade do filho é o que falta para essa soma chegar em 45. Então, se a soma dos dois é 45, pegando 45 menos o primeiro, vai dar o segundo. Tá? Concorda? Se eu tenho 2 números que somando dá 45, do 45 tirando o primeiro, sobra o segundo. Então, ó, se eu tenho 45 anos para a soma dos dois, tiro a idade do pai, então tirando x de 45, o que sobrar é a idade do filho, porque a soma é só para esses dois, tá bom? Então fica mais fácil aqui representar numa variável só, num valor desconhecido só, tá? A soma dos dois é 45, pego 45, tiro a primeira idade que eu não sei, é x, tirando x de 45, o que sobrar é a idade do filho. Tá bom? A idade do pai é x, do filho é 45 menos x. O que diz o problema?
A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Então, ó, eu tenho uma razão, pai em cima, filho embaixo, o assim como da ideia de igualdade, e aí vem outra razão, ó, 7 em cima, 2 embaixo. Vai ficar assim, ó. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Certo? Proporção, ó, esses dois multiplicam, esses dois multiplicam. 2 passa para a esquerda multiplicando, 45 menos x passa para a direita multiplicando. Vai ficar 2 vezes x, 2x. Do outro lado, 7 vezes isso aqui tudinho, tá? E aí é um erro muito comum, porque muitas vezes o camarada não coloca o parênteses. E sabe o que acontece se você não coloca o parênteses? Dá a entender que você está multiplicando só o número mais próximo. Quando, na verdade, você não está multiplicando só o 45. Você está multiplicando tudo isso aqui, ó. Então, como você está multiplicando tudo isso aqui, ó, multiplica o primeiro e multiplica o segundo. Por isso que eu preciso dos parênteses, tá? Eu vou multiplicar 7 por 45 e 7 por menos x, né? 7 vezes 45 dá 35, vão 3, 28, 315. E 7 vezes menos x dá menos 7x. Né? Ó, 7 vezes 45, 315. 7 vezes menos x dá menos 7x. Menos 7x, está subtraído de um lado, passou para o outro lado com operação contrária. Está diminuindo de um lado, passa para o outro lado somando. Então vai ficar 7 mais 2, 9. Ó, 7x mais 2x, 9x. 9x igual a 315. Tá? Esse 9 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 315 dividido por 9 ou 35. Onde x é 35. Então, 35 é a idade de quem? Do pai. Ó. Veja que quando eu acho x, eu não solucionei o problema por um todo. Eu achei apenas a idade do pai. Ó. Quero achar a idade do filho? Coloque esse x por 35 aqui. Ó. Então, vai ficar 45 menos 35, que dá 10. Então, o pai tem 35 anos e o filho tem 10 anos. 35 mais 10, 45. Se eu colocar 35 em cima, 10 embaixo, dividindo 35 por 5 dá 7. Dividindo 10 por 5 também dá 2. Ó. Então, se simplificando 35 sobre 10 por 5 deu 7, por 5 aqui também deu 2, ó, coincidiu com a razão da direita, significa dizer que a resposta está correta. Ou seja, a idade do pai é x, é 35, e a idade do filho é 45 menos x, é 45 menos 35, porque o x é 35, 10 anos. Pai, 35, filho, 10 anos. Determinei aí a idade do pai e a idade do filho. Tranquilo? Bom, falei para vocês que eu iria resolver essa questão de duas formas. E para você entender direitinho a segunda forma, antes disso eu vou precisar te explicar uma coisa, tá? A ideia de grandezas diretamente proporcionais e a ideia de grandezas inversamente proporcionais, tá? Lembra, grandeza, a gente falou lá na primeira tela, é tudo aquilo que você pode medir ou contar. É tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? Quando eu comparo proporcionalmente duas grandezas, tá? E aí lembrando, se duas grandezas são proporcionais, o que eu preciso ter no meio delas? A igualdade, certo? Então, se eu vou ter duas grandezas proporcionais, tá? Essa proporcionalidade, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma proporcionalidade do tipo direta, ou ela pode ser uma proporcionalidade do tipo inverso, tá? Como é que eu vou saber se a proporcionalidade é direta ou inversa? Simples.
A proporção direta ou grandezas diretamente proporcionais são aquelas que vão variar sempre no mesmo sentido. Ou seja, se o valor de uma aumenta, o da outra, como consequência, aumenta junto. Ou, se o valor de uma diminui, como consequência, o valor da outra diminui junto. Tá? Então, quando eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, as variações dos valores se dão sempre no mesmo sentido. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta junto. Quando uma diminui, a outra diminui junto. Tá bom? Eu costumo representar essas variações por setas, tá bom? Aumento, seta para cima. Diminuição, seta para baixo, tá? E para a gente ter uma noção mais clara, olha o que a gente faz. A gente sempre supõe a variação de uma das grandezas para ver o que acontece com a outra. Então, posso imaginar o aumento de uma e verificar o aumento da outra também. Variou no mesmo sentido? É diretamente proporcional. Ou, eu posso supor uma diminuição de uma das grandezas. A outra vai diminuir junto. Então, se eu imaginar o aumento de uma, a outra vai aumentar junto. Se eu imaginar a diminuição de uma, a outra vai diminuir junto. Toda vez que as duas variarem no mesmo sentido, uma aumenta, a outra aumenta junto. Uma diminui, a outra diminui junto, diretamente proporcional. Tá bom? E aí, um detalhe importante. Toda vez que você for montar a proporção nessa situação, as razões vão ser colocadas na ordem que elas estão. Ou seja, se a proporção é direta, as razões vão ser colocadas diretamente na proporção, sem mexer, sem modificar absolutamente nada, tá bom? Grandezas diretamente proporcionais. Só que eu posso também ter a grandeza ou as grandezas inversamente proporcionais, onde eu vou te dizer só uma coisa. Quando uma grandeza é inversamente proporcional à outra, uma grandeza ela é proporcional ao inverso da outra, tá? Pensa aqui comigo. Se uma grandeza é inversamente proporcional à outra, uma grandeza é proporcional ao inverso da outra. Significa dizer que uma vai variar e a outra vai variar no sentido inverso. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Certo? Então, se eu imaginar a primeira aumentando, a segunda vai diminuir. Se eu imaginar a primeira diminuindo, a segunda vai aumentar. Uma vai ter a seta para cima e a outra vai ter a seta para baixo. E aí, é claro, como uma grandeza é proporcional ao inverso da outra, na hora que eu for colocar na proporção, como uma é proporcional ao inverso da outra, uma é mantida, uma razão é mantida e a outra razão é invertida. Porque uma grandeza é proporcional ao inverso da outra. Então, uma razão é mantida e a outra é invertida. Posso inverter a primeira e manter a segunda, posso manter a primeira e inverter a segunda, tá? Via de regra, eu preciso manter uma delas invertendo a outra, porque uma é proporcional ao inverso da outra. Uma é mantida e a outra é invertida, tá bom? Uma razão é mantida e a outra é invertida. Qual que você vai manter, qual que você vai inverter? Você escolhe. Pode manter a primeira invertendo a segunda, pode inverter logo a primeira mantendo a segunda. Dá no mesmo, tá bom? E aí, para você distinguir essas duas situações, basta você imaginar o que acontece numa grandeza e o que vai ocorrer como consequência na outra. Imagina um aumento ou diminuição numa das grandezas e ver o que acontece como consequência na outra. Se as duas estão variando no mesmo sentido, diretamente proporcional, coloco as razões direto na proporção.
Se elas são inversamente proporcionais, vai uma para cada sentido. Uma é mantida, a outra é invertida. Por quê? Porque uma é proporcional ao inverso da outra. Então, uma vai ser igual ao inverso da outra. Certo? Feito isso, vamos voltar para o nosso exercício 5 e pensar numa forma diferente, numa forma mais rápida de resolver aquele mesmo problema. Porque a gente viu que a resolução anterior, ela não foi tão simples. Ela foi um pouquinho trabalhosa. Concordo com vocês que foi uma resolução um pouquinho trabalhosa, tá? Eu vou sugerir algo mais simples. E aí, para isso, eu vou ler novamente aqui o problema com vocês, tá? Diz assim, ó. A soma da idade do pai e do filho, 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho. Então, vamos pensar assim. Eu tenho 45 anos, que é a soma das duas idades. E eu vou precisar repartir essas idades para duas pessoas. Então, vou precisar dividir esse 45 em duas partes. E aí, quando eu falo dividir em duas partes, não quer dizer que sejam duas partes obrigatoriamente iguais, tá? Quando eu falo dividir 45 em duas partes, não é metade e metade necessariamente, tá? Eu vou ter que dividir isso aqui em dois pedaços. Um pedaço vai ficar para o pai e o outro vai ficar para o filho. Só que o pai vai ficar com 7 partes dessa divisão e o filho vai ficar só com 2. Concorda? Então, tenho que dividir o 45 em 2 valores. O primeiro fica com 7 partes dessa divisão e o segundo fica só com 2. Então, eu vou pegar o pai com 7 partes, que ó, primeiro com primeiro. Ó, pai é o primeiro com o primeiro de lá. Primeiro com primeiro, tá bom? E filho, que é o segundo com o segundo, tá? Como a gente fez aqui, ó. Ó, como a gente fez aqui, ó. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, pai está para 7, filho está para 2. Então, o pai tem 7 partes dessa idade, ou dessas idades, e o filho tem 2 partes, certo? E aí, vamos pensar aqui, ó. Se o pai tem 7 e o filho tem 2, os dois juntos têm 9 partes. Porque 7 mais 2 dá 9. Então, a ideia seria dividir o 45 em 9 partes iguais. 45 dividido por 9 daria 5. Tá? Então, cada partezinha dessa seria 5 anos. Dessas partes, 7 vão para o pai e 2 vão para o filho. Então, se o pai tem direito a 7 partes de 5, 7 vezes 5, 35. Se o filho tem direito a 2 partes de 5. 2 vezes 5, 10. Opa, aqui deveria ser 10, ó. Olha a meleca. Pera aí, vamos corrigir esse negócio que tá feio. Pera aí. Tá feio esse negócio. Primeiro que não tinha essa alternativa B aqui. Bora apagar agora aqui. E segundo que aqui, senhores, para não ficar feio, né? Feio isso aqui. Aqui é 10. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, ó, 9 partes. Então, vou dividir o 45 em 9 partes. 45 dividido em 9 partes dá 5 anos para cada parte. O pai tem direito a 7 partes. 7 vezes 5, 35. O filho tem direito a 2 partes. 2 partes de 5, 10. Então, ó, o pai tem 35 anos, o filho tem 10 anos. Somando as duas idades, 45 anos. E você pode ver que é a mesma resposta que a gente encontrou lá na primeira solução. Só que essa daqui
eu considero mais simples. Vocês consideram mais simples também? Vocês acharam esse raciocínio mais simples que o primeiro? Dá para você caminhar das duas maneiras, tá? Normalmente, o livro didático vai te conduzir para aquela primeira solução. E o raciocínio lógico vai te conduzir, tá? É claro, como o pai tem mais partes, a idade dele é maior. Como o filho tem menos partes, a idade dele é menor. Então, ó, mais partes com o maior, menos partes com o menor. É uma divisão em partes diretamente proporcionais. Por quê? Mais partes para o maior valor, menos partes para o menor valor. Ó, um aumenta, o outro aumenta junto. A quantidade de partes aumenta, a idade aumenta. A quantidade de partes diminui, a idade diminui também. Percebeu que estão variando no mesmo sentido? Então, as idades e as partes aqui são diretamente proporcionais. É uma divisão do 45 anos em dois valores diretamente proporcionais. Um diretamente proporcional a 7 e o outro diretamente proporcional a 2. Ainda que ele não tivesse dito isso descaradamente, né? Deixasse isso bem exposto no problema, ainda que não tivesse exposto no problema, a interpretação te conduz para isso. Mais partes, idade maior, menos partes, idade menor. Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Vocês vejam que aí a gente já vai começando a evoluir o nosso raciocínio, a nossa linha de raciocínio, né? Vai começando a evoluir aí a nossa linha de raciocínio, vai começando a ficar mais simples. E aí vai ficar mais simples ainda à medida que a gente resolver mais exercícios. Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu quero classificar o tipo de proporcionalidade entre as grandezas abaixo em cada item. É aqui onde a gente vai fazer aquela suposição, tá? Vai imaginar o aumento ou a diminuição da primeira para ver o que acontece com a segunda. Se as duas variam no mesmo sentido, diretamente proporcional. Se uma varia para mais, a outra varia para menos, inversamente proporcional. Bom? Então, nesse primeiro item aqui, ó, vocês, estudantes aí da pandemia, que estão realizando as atividades virtuais que os professores mandam para vocês, tá? Ó, eu estou comparando aqui as atividades virtuais realizadas pelo aluno e a nota conquistada por ele, tá? A gente sabe que quando o aluno realiza mais atividades virtuais, a nota que ele conquista também é maior. Com mais atividades feitas, conquista maior nota. Menos atividades feitas, conquista uma nota menor. Então, veja, quando uma dessas grandezas aumentar o valor, a outra aumenta junto. Quando uma diminuir, a outra diminui junto. Então, as duas variam no mesmo sentido, diretamente proporcionais, certo? Veja que eu não preciso dos valores para comparar isso, para chegar a essa conclusão. É imaginar, é supor a variação de uma delas para mais ou para menos, tanto faz, e feita essa variação da primeira, ver o que acontece como consequência na segunda, tá? Lembrar, eu sempre vou comparar essas grandezas de duas em duas, tá? Eu nunca posso comparar mais de duas ao mesmo tempo. É sempre de duas em duas, tá? E aí, se eu tivesse mais de duas grandezas aqui, eu teria que fazer várias comparações de duas em duas, tá bom? Beleza? Lembrando que se o valor de uma aumenta e a outra aumenta junto, ou se o valor de uma diminui e o da outra diminui junto, variam no mesmo sentido, são diretamente proporcionais, tá bom? Esse outro exemplo aqui, ó, número de pedreiros e tempo gasto numa obra. Vamos pensar aqui, ó, se eu contrato mais pedreiros,
a obra fica pronta em menos tempo. Concorda? Mais gente trabalhando, a obra fica pronta em menos tempo. Não aumenta, a outra diminui. Aí digamos que eu quero economizar, eu vou contratar menos pedreiros, vou ter um tempo maior da obra. Menos pedreiros demora mais tempo para a obra ficar pronta. Então veja, tanto num caso como no outro, quando variei o valor da primeira, a segunda variou no sentido contrário. Quando eu aumentei o número de pedreiros, o tempo da obra diminuiu. Quando eu diminuí o número de pedreiros, o tempo da obra aumentou. Variaram nos sentidos contrários? Inversamente proporcionais. Certo? Difícil isso aí? Perguntas? Vamos mais. Fazer mais 2 exercícios, né? Que a gente só tem mais 13 minutos, né? Vocês ainda vão ter aula hoje. Então, vamos agilizar aqui. Mais 2 questõezinhas, tá? Questão 7. 3 sócios dividiram os lucros da empresa no valor de R$ 2.560 em partes proporcionais a 2 para Maria, 3 para José e 5 para João. Maria, José e João receberam, respectivamente, ou seja, receberam nessa ordem, em reais. Presta atenção. Quando ele fala Maria, José e João, respectivamente, a primeira resposta tem que ser a de Maria, a segunda tem que ser de José e a terceira tem que ser de João, tá? Quando ele fala respectivamente, tem que ser nessa ordem que o enunciado citou. O primeiro valor é de Maria, o segundo é de José e o último é de João. Lembrando que eu vou dividir R$ 2.560 não em partes iguais, mas em partes proporcionais. Posso usar a mesma ideia da questão 5, né? A ideia da solução 2, que é uma solução mais simples, né? É claro que aqui, se eu fosse pensar na primeira solução, para montar esse problema aqui, eu consigo resolver o problema? Consigo. Só que vai dar um trabalho danado, porque agora eu tenho 3 valores desconhecidos. Ó. Então, teria 3 valores desconhecidos. Ficaria muito complicado trabalhar no modelo daquela solução 1, da questão 5. Então, eu sugiro, até pela quantidade maior de partes, pensar na solução 2, tá? Vou pegar R$ 2.560, dividir em partes, de modo que vão ficar 2 partes para Maria, 3 para José e 5 para João. Ou seja, são 2 partes para Maria, 3 para José e 5 para João. 2 mais 3, 5 mais 5, 10. Né? Então, vou ter que dividir esses R$ 2.560 em 10 partes. Concorda? Porque das 10 partes, são 2 para Maria, são 3 para José e são 5 para João, tá? Então, juntando 2 partes mais 3 mais 5, 10 partes, tá? Eu pego, então, esses R$ 2.560 e divido para 10 partes. Divide aqui para 10, ó, corto 0, vai ficar 256. Cada partezinha vai valer 256. E daí eu saio distribuindo. Para a Maria, que é o primeiro valor, são 2 partes, tá bom? 2 de 256 dá 512. Para o José, com 3 de 256, multiplicando aqui, dá 768, né? E para o João ficaram 5 partes. 5 de 256 dá 1.280. Rapidinho você resolveu aí o problema 7. Então, 512, 768, 1.280 na ordem. Resposta... letra B, tá bom? Justamente está aqui, ó, letra B, ó, 512, 768 e 1.280.
exatamente na ordem que apareceu aqui, ó, 512, 768, 1280, alternativa B, tá bom? Fácil? Ficou alguma dúvida aí, gente? Vocês estão com dificuldade aí? Ou tá tudo suave? Ou começaram a entender a coisa a partir de agora? É claro que quando a gente começa a estudar essas situações dentro de uma lógica, tudo fica mais fácil. Tá bom? Então, é necessário a gente conhecer a teoria, saber os porquês, para saber exatamente o que está fazendo e por que está fazendo dessa maneira, tá? Não é chegar aqui, ó, decorar o processo e chegar na resposta. É entender por quê. E o entender por quê passa pelas teorias que a gente discutiu nessa aula de hoje. Tá legal? Estão gostando aí, gente? Pessoal que estiver gostando aí, deixa o like no vídeo, tá? Se não é inscrito ainda no canal, dá uma moralzinha aí pro professor, se inscreve no canal, tá bom? Pronto, olha a galera aí participando, mandando aí as mensagens de apoio. Obrigado aí pelo apoio de vocês. E aí a gente vai para o nosso último exercício, tá? Ó, nosso último exercício de hoje, que é uma tirinha do H, tá bom? Isso aqui é estilo de questão Enem, tá? É estilo de questão Enem. Diz assim, ó. Você deve concordar que, em casos como este, é justo que cada um pague proporcionalmente ao que consumiu. A conta foi de R$ 28. Considere que H tenha consumido o triplo do que consumiu o seu acompanhante. Assim, proporcionalmente, ele deve pagar quanto? Ah, isso aqui acontece muito, tá? Antes da pandemia acontecia muito. A gente saía com uns camaradas folgados que saía pedindo tudo que tinha no cardápio lá do bar, do restaurante, e na hora de pagar, não, vamos dividir a conta, ó. Dividir a conta um cacete. Dividiu a conta uma pomba. Você comeu mais, você paga mais. Você consumiu mais, você paga mais. Consumiu menos, paga menos. O correto, o justo é isso. Quem consome mais, paga mais. Só que tem uns camaradas folgados, né? Come, pede lá as coisas mais caras do cardápio, camarão, salame, as coisas lá, uns espumantes, as coisas caras. Aí na hora de pagar a conta, não, vamos dividir. Todo mundo paga, não, nada disso. Não pedi, não pago. Mas às vezes acontece. E aí, né, essa tirinha trata desse assunto de uma maneira um pouco irônica, de uma maneira um pouco humorística, né? Então, ó, garçom aqui perguntando quem paga a conta e o folgado aqui dizendo, ó, detesto discutir sobre quem paga a conta, por que não dividimos meio a meio? Aqui, farroupilha, consumiu mais, paga mais. Ó, aqui no contexto do problema, o nosso folgado, ele consumiu 3 vezes o que consumiu o acompanhante dele, ó. Então, se ele consumiu 3 vezes mais, é justo que ele pague também 3 vezes mais. É uma divisão diretamente proporcional. Quem consome mais, paga mais. Quem consome menos, paga menos. Aumentou o consumo, aumenta o valor a ser pago. Diminuiu o consumo, diminuiu o valor a ser pago. Tá bom? E aí é o seguinte, ó. A conta foi R$ 28. Um consumiu 3 partes e o outro consumiu uma parte só. Poderia interpretar dessa forma. Porque se o folgado aqui consumiu o triplo, 3 vezes o que consumiu seu acompanhante,
ele consumiu 3 partes e o acompanhante só consumiu uma, né? Ó, ele consumiu triplo, 3 partes, e o acompanhante só consumiu uma parte. Então, é justo que a gente divida essa conta de R$ 28 proporcionalmente. 3 partes para o folgado e uma parte para o acompanhante. 3 partes de um mais uma parte do outro, 4 partes. E aí eu vou dividir o 28, que é a conta, em 4 partes, né? 28 dividido por 4 dá R$ 7,00. R$ 7,00 é o valor de cada parte. O folgado paga 3 partes de 7, R$ 21,00. E o acompanhante paga uma parte só de R$ 7,00, ou seja, R$ 7,00. Quem consumiu o triplo, pagou o triplo. Ó, o H consumiu o triplo, também pagou o triplo. 7 vezes 3, 21. E somando a parcela da conta de um com a parcela da conta do outro, ó, R$ 28,00 é o resultado, tá bom? É a conta total, tá? Lembrar aqui que o comando da questão pediu quanto que o H deve pagar. Ele deve pagar aqui, ó, R$ 21,00. Ou seja, nossa resposta está na alternativa D de dado. Perfeito? E é isso. Gostaram da nossa aula de hoje? Gostaram da nossa conversa de hoje? Espero que sim, tá bom? Lembrando que na semana que vem, na segunda-feira que vem, temos a continuação dessa aula, tá bom? Não percam, tá bom? Faça igual o seu time. Não perca, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui. Vou agradecendo aí demais a presença de vocês, tá? Um abraço a todos. Espero que tenham gostado da nossa conversa, da nossa aula de hoje. A gente volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu? Um abraço a todos. Eu fui.